Fala galera que assiste meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério, porque é muito fácil, é muito legal quando a gente vê, encontra testemunhos muito incríveis e fala assim, nossa, Deus me deu um carro, Deus me deu tal coisa que estava precisando, a provisão de Deus é muito legal, mas pouco se fala quando Deus fala não, né? Porque tem muitas coisas que Deus fala não pra gente e a gente fica quieto. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês e trazer um entendimento que eu estou tendo a partir de alguns nãos que Deus já me deu. Eu estava conversando com a Paty esses dias sobre um não bem específico que eu já levei de Deus e foi triste, foi uma coisa assim que eu já ouvi falar, por exemplo, eu já ouvi pessoas falando assim: "Ah, eu orei tanto e Deus me falou não e por isso que eu virei as costas para ele, por conta que ele não me respondeu no momento que eu mais precisava". E é sobre isso que a gente vai falar, sobre o não de Deus, porque o não de Deus ele é poderoso no sentido, cara, às vezes a gente não entende com a nossa o nosso entendimento humano, mas a sabedoria de Deus ela transcende todas as coisas, né. E para a gente começar então, a gente vai lá para 2 Coríntios 12, 7 ao 9. Eu vou mostrar 3 exemplos, na verdade, na Bíblia, que Deus vai falar não para figuras importantíssimas, para pessoas que a gente fala assim: "Nossa, Deus falou não para essas pessoas", né. Então 2 Coríntios 12 do 7 ao 9 está escrito o seguinte: "Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim." Então, essa é uma passagem que Paulo escreve à igreja de Corinto, né? E é muito interessante a gente olhar isso. Existem diversas especulações sobre o que que era esse espinho na carne de Paulo, né? Será que era um pecado realmente que ele tinha que batalhar o tempo todo contra aquilo? Ou era uma ferida, alguma coisa quando ele fala, né, o espinho na carne, o que que era? Era alguma coisa física realmente que estava no corpo dele? Enfim, então existe diversas especulações sobre o que é esse espinho na carne. Mas a Bíblia ela não relata 100%, então eu não vou me aprofundar nessa parte. O que eu quero me aprofundar é o quê? É entender que Paulo, né, é um cara super mais chegado de Deus, assim, no sentido que o cara, tipo, foi um dos principais apóstolos ali, depois que Jesus Cristo foi aos céus e deixou o seu Espírito Santo. Paulo foi responsável por 14 cartas, se não me engano, que são escritas no Novo Testamento. Então, assim, é um cara que ele viveu muitas coisas extraordinárias com Deus, foi uma coisa que, tipo, cara, Paulo curou, Paulo mandou mensagens para vários lugares do mundo, ele foi um dos principais responsáveis por anunciar o evangelho e ele chegar até a gente hoje. E mesmo assim, Deus dá um não para ele, ele fala assim: "Cara, a minha graça te basta, porque, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza." Então, ele fala assim: "Cara, não." E aí Paulo, cara, a humildade de Paulo, ele vai falar assim: "Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas." Ou seja, Paulo recebeu um não de Deus e ele falou assim: "Cara, mas beleza, vou ficar mais firme, vou ficar mais alegre ainda, porque nas minhas fraquezas, né, para que o poder de Cristo repouse em mim." Então você fala assim: "Cara, como que Paulo conseguiu?", né. Então, eu muitas vezes a gente recebe um não e a gente quer ficar de bico virado para Deus, fala assim: "Ah, Deus, então tá bom, então não vou fazer mais a obra que o senhor tá falando para eu fazer, então não vou fazer mais as coisas", e a gente age como uma criança mimada, né. E é muito por isso que eu quis trazer esse vídeo, esse tema, porque é muito sério, porque muitas vezes a gente fica assim de: "Deus me dá, me dá, me dá, me dá", né, uma teologia barata que fala assim: Deus tem que, né, falar, fazer tudo aquilo que eu quero que ele faça, e não é bem por aí, porque Deus sabe o que é o melhor pra gente, né. Então, coloquei aqui, né, ó, mesmo sendo alguém íntimo de Deus, Paulo recebeu um não. Não porque Deus não se importava, mas porque ele queria mostrar que a graça dele era suficiente, que o poder de Deus se revela na fraqueza, né. Então, muitas vezes, o não de Deus é justamente para que a glória dele se revele através daquilo que ele quer fazer na nossa vida, muitas vezes, né. E a gente acaba não entendendo no começo, mas lá na frente a gente fala assim: "Nossa, agora entendi por que que Deus me disse não",
É. E outro personagem bíblico, isso aqui a gente tá falando lá de Novo Testamento, outro personagem bíblico lá do Velho Testamento, um cara que Deus fala assim: "É um cara segundo o meu coração", né. Quem é essa pessoa? O rei Davi, a gente já falou um pouquinho sobre Davi aqui, e Davi teve um momento onde ele pecou, né, foi eu acho que talvez o maior dos pecados que a Bíblia relata ali, não existe pecadinho, pecadão, mas um pecado que teve uma consequência muito grande para Davi, né, que foi o adultério ali, foi a parte que ele se deita com Betseba, né, e ele manda matar lá o marido dela, e ele acaba se deitando com ela e tudo mais, e acaba tendo um filho, e depois vem o profeta Natan ali e fala assim: "Ó Davi, você pecou contra Deus, Deus tá triste com você, pá-pá-pá, não sei das quantas, e a consequência vai ser o quê? Que Deus vai recolher o seu filho". E aí Davi começa a chorar, a ficar triste: "Ai não, Deus não faz isso comigo, pá-pá-pá", né, na Nova Linguagem versão Lucas. É, mas o que eu quero que você entenda é que Davi, ele se propôs a ficar de jejum, e ele ficou de jejum por algum tempo, né, e existe ali a passagem, ela tá lá em 2 Samuel 12, do 16 ao 23, eu não vou ler, toda ela, porque ela é muito grande, mas eu quero que vocês entendam que essa mensagem ali, então, né, o Davi, ele jejuou pelo filho doente, mas Deus levou a criança mesmo assim, então ele ficou durante um tempo de jejum, orando, se dedicando à palavra, ele reconheceu o erro dele, né, a partir do profeta Natan, né, ele realmente entendeu que ele tinha errado, mas mesmo assim, né, Deus resolveu falar um não para ele. Porque ele teve raiva, ele teve ódio de Davi? Não, mas é entender que existe uma consequência, tudo aquilo que a gente faz existe uma consequência, né. Então, o que Davi fez foi errado. E a partir disso gerou uma consequência negativa para a vida dele, para, né, para futuras gerações dele ali, a gente pode falar um pouco mais isso, destrinchado nos próximos vídeos sobre a história de Davi, mas aquele pecado em si, a gente entende que assim, mesmo Davi se arrependendo, mesmo ele orando, jejuando, falando: "Deus, por favor, não leva o meu filho", Deus vai lá e fala o quê? "Não, Davi, dessa vez não", né. E é um cara que é segundo o coração de Deus, então a Bíblia não tira isso de Davi. Davi, ele não foi o cara que, agora você não é mais meu, segundo o meu coração. Davi, muito pelo contrário, pelo arrependimento dele, Deus ainda concede a sua graça, né? E Davi ainda continua sendo rei. Depois vem Salomão e assim por diante. Então, é, é interessante olhar para essas figuras bíblicas e olhar assim, cara, Davi era um cara muito próximo de Deus, ele errou, pediu alguma coisa, Deus disse não. Paulo, lá no Novo Testamento, tantas coisas que ele fez, anunciou o evangelho, Deus disse não. E o terceiro exemplo que eu quero dar é sobre Jesus, né? Que quando a gente fala sobre o cristianismo, a gente sempre vai olhar a figura central. É muito legal ver a história de Davi, é muito legal ver a história de Paulo, mas quando a gente, né, olha para Jesus também, a gente vê que o próprio Jesus, o próprio Deus, né, na figura de Jesus, ele fala não, né? Quando ele está lá no Getsemane, quando Jesus fala assim: "Pai, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade", né? Por que que ele fala isso? Por que que Jesus fala isso? Porque ele fala assim: Eu vou sofrer tanto, eu vou sofrer naquela cruz, eu não quero mais aquela cruz, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua". E naquele momento, Deus fala não, né? Então que afasta de mim esse cálice, e Deus fala assim: "Não, não o afasto, esse cálice é para você", né? Então, e Jesus, ele fala que seja feita a tua vontade. Então, assim, existe muitos exemplos bíblicos que a gente pode falar aqui diversas coisas, mas eu trouxe esses 3 principais justamente porque, né, Paulo, o cara do Novo Testamento, Davi do Velho Testamento e Jesus, que é a nossa referência de vida, aquilo que a gente deve, né, sempre se prostrar diante dele e falar assim: "Jesus, o que o Senhor quer que eu faça?", né, e Jesus, ele leva um não do Pai. E eles viram as costas? Não. Né, eles deixam de amar a Deus, eles começam a fazer birra e falam assim: "Ah, tá bom Deus, então eu vou adorar outros ídolos ali rapidão e depois a gente conversa quando você falar um sim pra mim". Muito pelo contrário, eles continuam com temor e amor a Deus, né? Quando Paulo fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, que a graça dele me sustenta, cara, é sobre isso, é sobre a gente entender que o não de Deus, ele vai trazer uma consequência muito maior do que se ele tivesse dado um sim, porque imagina que ele dê sim para tudo aquilo que a gente pede, cara, a gente estaria perdido na vida. Que o não de Deus revela. Então, ele vê o que você não vê, ele está mais interessado no seu caráter do que no seu conforto.
né, porque quando o Deus vai falar não, ele vai revelar quem a gente é. Porque, um simples não de Deus, ele vai fazer com que a gente se prostre diante dele e fale assim: "Obrigado pelo seu não", ou ele vai fazer com que a gente vire as costas para Deus, e eu espero que você fale obrigado, né. E ele quer te alinhar com a vontade perfeita, não apenas com o seu desejo momentâneo, porque muitas vezes a gente tem essa ambição, esse negócio de tipo: "Pai, eu quero agora, eu quero viver isso. Pai, por que o senhor, né, tá demorando para responder? Eu quero o teu sim". E o que Deus quer fazer é que o nosso coração, o nosso caráter seja moldado por Ele para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, assim como Paulo nos escreve a Romanos, né. E, eu quero deixar aqui um exemplo da minha vida que aconteceu recentemente a gente postou um vídeo, né, eu postei um vídeo falando sobre mim e sobre a Paty que a gente iria pra Orlando, né, e a gente estava muito empolgado, a gente estava assim: "Cara, que massa, a gente tá super empolgado pra ir, vamos arrecadar dinheiro". A gente foi atrás de pastores, a gente foi atrás de líderes, a gente foi atrás de governantes, pra vocês terem uma ideia, eu fui atrás de alguns vereadores aqui de Curitiba, e não deu certo. A gente não conseguiu juntar os R$ 20.000 que a gente precisava para ir para Orlando, mesmo eu tirando o visto, eu fui lá para Rio Grande do Sul, a gente gastou uma grana, a gente tirou o visto, mesmo assim a gente não conseguiu, mas a gente entendeu que era um não de Deus para aquele momento, né. Então por quê? Porque a gente colocou tudo em oração desde o primeiro momento, e a gente falou: "Deus, a gente vai agir com as nossas forças, a gente vai fazer, né, aquilo que é necessário para a gente fazer, mas se for da tua vontade, vai dar tudo certo, as portas vão se abrir, vai acontecer", e não aconteceu. E a gente estipulou uma data limite, mesmo depois daquela data limite, a gente ainda tentou mais um pouco e mesmo assim não deu certo. Então, o que que a gente entendeu com aquilo? Que aquilo ali era um não de Deus para nos proteger. Por quê? Porque depois teve a premiação, teve a cerimônia, um monte de coisa, e infelizmente o Perdão é Vermelho não levou o prêmio, né. E eu sei, né, conhecendo a minha noiva, conhecendo a Paty do jeito que ela é, e ela mesma se conhecendo, eu sei que seria uma frustração enorme a gente ter gastado R$ 20.000 que a gente poderia ter investido no nosso casamento, que a gente tá fazendo isso, né. Então esses R$ 20.000 que a gente deixou de gastar, Deus já sabia. Deus já sabia que a gente não voltaria com um prêmio de lá para casa. Então ele poupou a gente da nossa frustração, de falar assim: "Meus filhos, não é agora. Vai chegar o tempo de vocês, existe uma promessa para vocês, mas esperem". Então, esse não, esse desejo momentâneo que a gente tinha no nosso coração de tipo: "Ah, agora a gente vai lá para Orlando, a gente vai trazer um prêmio, a gente vai fazer um monte de coisa, que legal, as portas vão se abrir", e Deus fala: "Não". E aí fica naquela tipo: "Ah, Deus, tá bom, né, fazer o quê? Que seja feita a tua vontade". E ao mesmo tempo a gente fica triste, a gente é ser humano, mas a gente entende que não era o momento, que não era o que Deus queria fazer. E eu vou trazer um outro exemplo que eu já comecei citando no começo do vídeo. Cara, teve uma vez que realmente tinha um parente, né, ele não era tão próximo meu, era mais próximo do meu pai, e a gente ficou sabendo que ele, né, teve uma doença, e e foi muito rápido a maneira como ele foi, né, e realmente ali durante a doença, enquanto ele estava internado, eu lembro de eu ter ajoelhado, eu chorei, eu orei para Deus, foi um momento que, assim, eu falei assim: "Deus, que o Senhor dê cura, que o Senhor liberte, que o Senhor restaure a vida dele". E deu, sei lá, acho que 5 dias ali, uma semana depois, a gente recebeu a notícia que ele havia falecido. Eu, na minha fé, eu estava crente que ele realmente ia ser curado, ia ser liberto de tudo aquilo que ele, né, tinha no corpo dele, que foi se espalhando de uma forma horrível. Infelizmente, Deus falou não, né? Ele falou não pra mim. Por quê? Porque eu orei. Eu falei assim: "Deus, eu tô com uma fé inabalável neste momento, o que que, né, por que que o senhor fez isso?". Depois eu fiquei me questionando: "Deus, por que que o senhor fez isso?", né, e isso aconteceu no ano passado, e esse ano aconteceu sobre Orlando, e eu estava refletindo sobre isso, e por isso que eu quis trazer esse assunto, né, porque eu estava conversando com a parte sobre isso essa semana. O quanto Deus fala não para nos proteger muitas vezes também, para que a gente não se vanglorie, para que a gente, né, não fique assim, tipo: "Ah, foi pelos meus esforços", mas que realmente a gente possa ter um entendimento correto
entender que Deus tem um controle sobre tudo. Se a gente acredita que Deus é onipotente, onipresente, tudo, cara, deixa Deus fazer a obra, né? A gente pede como filho, claro, a gente tem que pedir, a gente não tô falando assim, ah, agora a gente vai parar de orar pedindo cura, pedindo libertação, pedindo, né, até mesmo uma viagem, a gente vai parar com isso? Claro que não. A palavra fala que a gente precisa consagrar todos os nossos planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos, mas de acordo com a vontade de Deus. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente fica assim: "Nossa Deus, o que está acontecendo?", mas a palavra vai responder também, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então, assim, se a gente sabe que nós estamos vivendo o propósito de Deus, se a gente sabe que nós estamos caminhando com Ele, Deus já sabe de todas as respostas, inclusive o não, né. Ele poupou a gente de uma frustração maior de estar lá nos Estados Unidos e voltar com as mãos vazias, porque a nossa expectativa era voltar com um prêmio. Então, assim, existe o tempo certo para toda coisa, né, Salomão já diria isso em Eclesiastes, e é interessante refletir sobre isso. Então, a ideia principal desse vídeo é essa, ó. Então, se Deus te disse não, não significa que ele te abandonou, significa que ele está escrevendo algo melhor. Confia, Deus não te frustra, ele te forma, né? Então, a ideia de Deus falar não pra gente é justamente para que a gente possa ser cada vez mais dependente dele e falar assim: tá, Senhor, o Senhor falou não, mas e agora? Quando que vai ser o sim? Ou quando que vai acontecer tal coisa? Ou se não for para acontecer, alinha os teus planos com os meus, para que a gente acabe não se frustrando, né? A gente cria às vezes uma expectativa errada sobre Deus, que Deus ele tem que realizar tudo aquilo que a gente quer, né? Mas é muito pelo contrário. Deus cria uma expectativa sobre nós para que nós realizamos tudo aquilo que ele quer. Então, a gente precisa entender que existe uma inversão de valores, muitas vezes, daquilo que é pregado, daquilo que é ouvido, né? De que Deus vai fazer todas as coisas por a gente. Claro que não, a gente que tem que fazer tudo por Ele, né? E assim Ele vai nos recompensar da melhor forma possível, obviamente. Não daquilo que a gente quer viver, mas daquilo que Ele quer que a gente viva, que é boa, perfeita e agradável vontade dele, né? Ele já entregou tudo pra gente, a gente tá vivo, só da gente estar respirando, cara, com saúde. Nós precisamos confiar realmente em Deus, né. Então, se essa palavra falou com você, comenta aqui embaixo, fala, né, o quanto Deus, já te disse não, se Deus já te disse algum sim também, conta o teu testemunho, é importante a gente sempre falar dos nossos testemunhos para que a gente possa edificar cada vez mais as pessoas. Compartilhe esse vídeo com as pessoas, né, com alguém que precisa ouvir isso, se você é essa pessoa também, deixa seu comentário, curte aqui embaixo. Se você não é inscrito desse canal ainda, se inscreva para que a mensagem possa chegar cada vez mais longe para a honra e glória do Senhor. Beleza, galera? Beijos, abraços e até o próximo vídeo.